a tela e vocês me avisam. Eu vou estar gravando a reunião, tá bom? Para nível de comprovação de atividade remota. Certo. Então tá, gente. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago. Tá? Eu sou médico formado pela casa, sou médico formado pela Universidade do Estado de Mato Grosso, né? Sou da turma 2. E atualmente eu sou residente do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian, da UFMS, da Federal de Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande. Agradeço o convite aí do pessoal da Liga, né, em nome da Etienne. A título de curiosidade, eu sou membro fundador da Liga, né? Então, lá em 2013 a gente criou, e é bom ver que deu andamento, né? Novas pessoas entraram, o projeto continua, e é isso mesmo, né? São ferramentas de aprendizado, vocês vão ver ao longo do tempo que tem suas vantagens. Vou tentar ser breve, às vezes eu empolgo, falo muito, mas vou tentar direcionar um pouco mais. O tema que foi solicitado para apresentar é abdômen agudo hemorrágico, né? Então, a gente vai discorrer um pouco sobre alguns conceitos em questão de abdômen agudo hemorrágico, conduta, e conhecer um pouco das patologias que podem levar ao quadro de abdômen agudo hemorrágico, né? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, a definição. O que é um abdômen agudo? Né? Então, o abdômen agudo é caracterizado como toda condição, urgência, né, e não traumática que pode acometer o indivíduo e dar dor abdominal. Né? Então, é uma urgência não traumática caracterizada por dor abdominal. Ela pode ter início súbito, né, e geralmente o caráter é progressivo. Então, esse é um conceito que deve ser lembrado. Quando a gente fala em abdômen agudo, são vários os tipos que podem ter. Né? Nós temos o abdômen agudo inflamatório, que o exemplo prático mais comum é a apendicite aguda ou a colecistite aguda, a diverticulite, né? Então são processos inflamatórios. O abdômen agudo pode ser perfurativo, no caso de uma úlcera péptica perfurada, ou no caso de uma ruptura de um divertículo, perfuração colônica, né? O abdômen pode ser isquêmico, no caso de isquemia mesentérica, que é o mais clássico, né? Quando você tem um trombo ou um êmbolo na circulação mesentérica. O abdômen agudo obstrutivo, como o próprio nome fala, obstrução intestinal, alta ou baixa, mecânica ou funcional. E o abdômen agudo hemorrágico, que é o que a gente vai caracterizar agora, que, como o próprio nome fala, é caracterizado por sangramento. E se tem sangramento, tem repercussão hemodinâmica. Então, vocês vão ver ao longo da apresentação que a conduta, no geral, do abdômen agudo hemorrágico, ela se baseia no princípio da estabilidade hemodinâmica. A sua conduta ela vai ser definida de acordo com o status hemodinâmico do paciente. Né? Se ele está instável, você tem que ser mais agressivo. Se ele está estável, você pode usar métodos complementares para tentar aprimorar o seu diagnóstico, né? Deixar o seu diagnóstico mais preciso, para você ter uma conduta menos agressiva e mais direcionada. Né? Então, a estabilidade hemodinâmica vai ser um padrão importante aqui. Então, vamos falar um pouquinho das causas de abdômen agudo hemorrágico. Né? Então, dentre as inúmeras possibilidades de abdômen agudo hemorrágico, as que são mais comuns a gente ver, né? A gravidez ectópica rota, né? A prenese ectópica, a rotura de aneurisma de aorta abdominal, então também tem esse, a rotura de aneurisma de artéria esplênica, que também é comum, cistos ovarianos hemorrágicos que se rompem, né, em pacientes femininos, torção ovariana, ruptura esplênica e hepática e os hematomas retroperitoneais. Então, são alguns dos exemplos. Na prática médica do dia a dia mesmo, o exemplo mais comum são os abdômen agudos ginecológicos, né? Então, a torção ovariana, a prenese ectópica rota, cisto ovariano. Né? Então, quando a gente fala em hemorrágico, basicamente, no geral, no dia a dia, é causa ginecológica, mas a gente sempre tem que lembrar das outras causas aí, depende muito do perfil do paciente, tá? Então, quando a gente fala em abdômen agudo hemorrágico, eu preciso, sobretudo, estadiar o meu paciente. Qual que é o perfil hemodinâmico desse paciente?
né? Então, essa tabela é frequente em livros como a TLS, livros de cirurgia, e a gente tem que ter em mente qual que é o nível hemodinâmico desse paciente. Então, as hemorragias, o choque, né, eles são classificados em 4 fases. A gente tem desde um choque mais brando, que é a fase 1, a classe 1, até um choque hemorrágico mais grave, do tipo 4, que esse paciente vai ter alterações de diversos parâmetros além da pressão arterial. O que a gente tem que sempre lembrar, qual que é o primeiro parâmetro que ele vai se alterar no paciente que está na sua frente, que está com dor abdominal, e você tem que ligar a antena para ver se ele não está com um risco iminente, né? O primeiro parâmetro que se altera frente a uma hemorragia não é a pressão arterial, é a frequência cardíaca, né? Então, o paciente que se depara no pronto atendimento com você taquicárdico, você já tem que ligar o farol da atenção, né? Esse paciente está taquicárdico por quê? Será que porque ele está séptico? Será porque ele está hipovolêmico? Né? Então, a taquicardia é o primeiro sinal que vai mostrar para você que esse paciente não está tão legal assim, né? A hipotensão, ela vem ao longo do tempo. A gente lembra da fisiologia que tem vários mecanismos que tentam compensar a hipotensão, né? Desde baroreceptores até outros, né? Então, a hipotensão nem sempre vai ser seu parâmetro mais fidedigno. Outros parâmetros que você vai observar é a frequência respiratória, qual que é o sensório desse paciente, esse paciente está consciente, está orientado, ele está sonolento, né? Ele está rebaixando, né? Como que está a diurese desse paciente, né? Então, assim, de acordo com esses sinais vitais, esses parâmetros iniciais do paciente, você consegue ter uma noção de como você vai manejar ele. E isso é importante. Tá? De forma geral, as manifestações clínicas do abdômen agudo hemorrágico, elas se baseiam nisso. Dor abdominal, que geralmente é súbita, né? Imagina só uma hemorragia. Então, geralmente, ela vai ser súbita, tá? De início já intenso, tá? E pode ou não ter sinais de choque hemorrágico associados. Então, sempre lembrar de possíveis sinais que indicam uma hemorragia, né, uma hipovolemia. Então, ataque cardíaco, hipotensão, uma pele fria, sudorese, tá? Palidez cutânea. Então, observar esse paciente de uma forma geral. O diagnóstico do abdômen agudo hemorrágico, inicialmente ele vai ser clínico, mas fundamentalmente, exames complementares vão ser necessários para você manejar melhor esse paciente, né? Então, paciente de sexo feminino, idade jovem, idade fértil, sempre pedir beta-HCG, né? Então, mulher no pronto atendimento com dor abdominal e ela está em idade fértil, ela precisa de um beta-HCG, né? A gente, muitas vezes, se ela está estável, a gente segura uma tomografia até sair o beta-HCG, porque você vai injetar contraste numa mulher grávida, né? Então, isso tem que ser pensado. Outros exames que você pode usar, ultrassom abdominal. Se o serviço tiver o FAST, ele vai ser importante na detecção de líquido livre no abdômen desse paciente. A tomografia de abdômen com contraste, o ultrassom transvaginal, tá? E a videolaparoscopia. Então, a videolaparoscopia, hoje em dia, a videocirurgia, ela tem ganhado muito espaço e ela evita muita abordagem muito invasiva e desnecessária, né? Então, a videolaparoscopia também tem que ser lembrada. Então, de forma geral, a primeira conduta que você tem que ter frente a um paciente é a estabilização hemodinâmica. O paciente está instável, você tem que estabilizar ele, né? Eu não vou levar um paciente instável para tomografia. Ele vai parar lá na tomografia, lá não vou ter recurso, né? Então, a instabilidade hemodinâmica, a estabilização tem que ser feita e a conduta específica vai ser feita depois de acordo com a etiologia do caso. Então, vamos falar um pouquinho de cada dos principais assuntos que estão relacionados com o abdômen agudo hemorrágico e tentar entender um pouco o que a gente faz. Vocês vão ver ao longo da aula que, dependendo da etiologia, esse manejo ele pode ser feito, se o serviço tiver, por um especialista, né? Então, por exemplo, dependendo do local onde você está trabalhando, onde você está atuando, se você tem, por exemplo, um serviço de ginecologia, se você tem um serviço de cirurgia vascular, alguns casos de abdômen agudo hemorrágico, você consegue estabilizar e pedir para o subespecialista, né, terminar a conduta, né? Só que em alguns outros casos, dependendo de onde a gente está, às vezes a gente vai ter que tomar a conduta, mesmo não sendo o especialista da área, né? Às vezes sendo só o cirurgião. Então, vamos falar um pouquinho da gestação ectópica.
Então, a prenese ectópica é toda a gestação, né, em que você vai ter a implantação do embrião fora, né, do endométrio. Né? Então, o local mais comum da gente ter a prenese ectópica, né, da mulher ter a prenese ectópica, é na tuba. Então, 95% dos casos de gestação ectópica, eles são tubários. E se você for olhar a anatomia da tuba uterina, a principal localização da implantação, da nidação, vai ser na ampola da tuba uterina, que é um lugar um pouquinho mais distendido, e às vezes isso vai retardar um pouco a clínica da paciente. Diferentemente se fosse uma gravidez no istmo da tuba, que é mais estreito, e a ruptura é mais iminente, né? Então, o principal local de implantação da gravidez ectópica é na ampola da tuba uterina, né? Outros locais em que pode ter implantação do embrião é na região cervical, no útero mesmo, mas não no endométrio. Em cicatriz de cesarianas pode ter gestação ectópica abdominal, né? Às vezes na hora da ovulação a fímbria não capta o óvulo, e às vezes eu fico na fímbria mesmo e acontece a implantação ali. E também a gestação ectópica ovariana, mas o principal é tubário. Esse paciente ele vai ser admitido com dor abdominal baixa, né? Então em hipogastro, em baixo ventre, em fossas ilíacas também, e pode ou não ter um sangramento vaginal. Paciente mulher, idade fértil, com dor abdominal, beta-HCG. Né? Você vai seriar um beta-HCG para essa paciente. O beta-HCG, às vezes você fez só o qualitativo, ele veio positivo. Você vai precisar seriar esse beta-HCG. Por quê? Para você fechar o diagnóstico de gestação ectópica, existe um limiar discriminatório do beta-HCG. Uma gestação normal, tópica, a tendência é a cada 48 horas os níveis de beta-HCG, de gonadotrofina coriônica, né, serem dobrados. Então, você seria o beta-HCG para ver se ele duplica ou não. O que fala a favor de gestação ectópica é o fato de não duplicar em 48 horas ou menos, né, os níveis de beta-HCG. Isso falando no paciente, tá? Outra coisa, fez o beta-HCG, deu positivo, fez o transvaginal. Transvaginal vai mostrar lá, tem ou não tem saco embrionário dentro, né, do útero. Né? Às vezes o saco embrionário não está dentro do útero. Você tem um beta-HCG positivo e não dobrou com o limiar discriminatório, já fala a favor, então, de prenese ectópica, certo? Porque se você tem um beta-HCG positivo, se ele está aumentando e você faz ultrassom e o saco embrionário não está no lugar onde era para estar, então você já tem uma suspeita bem maior, tá? E o que você vai fazer com esse paciente, então, que chega para você? Uma mulher, idade fértil, com um quadro de gestação ectópica. Primeira coisa, estabilização hemodinâmica. Eu vou ver se ela está estável ou se ela está instável. Se o paciente estiver instável, não tem o que fazer. O paciente está sangrando, gente. Eu vou esperar fazer exame para tomar uma conduta? Não. Né? Até o próprio ATLS, PH-ATLS já atualizaram. Não é mais ABCD, é XABCD. Né? Então, você tem que conter a hemorragia primeiro. Da mesma forma, na cirurgia. Você tem um paciente instável, ele está sangrando. Vou mandar para centro cirúrgico. Né? Você vai fazer a laparotomia e vai corrigir o que está acontecendo lá. Agora, se esse paciente está estável, ele tem uma dor abdominal, ele tem peritonite, né? Ele tem já o diagnóstico, ela já tem o diagnóstico de gestação, de suspeito de ectópica, você vai fazer exames complementares. Então, você vai fazer o ultrassom transvaginal. No ultrassom transvaginal, você pode ou não confirmar a gestação ectópica. E nos casos que você ainda tem dúvida, você pode passar uma videolaparoscopia. Né? Você manda o paciente para o centro cirúrgico, faz uma videolaparoscopia, é mínimo, você faz uma incisão umbilical, insufla o gás carbônico, entra com a câmera e vê o que está acontecendo. Né? Não vou às vezes, se o paciente está estável, eu palpo uma laparotomia, porque a pior coisa é você abrir, chegar lá não tem nada. Né? Então, o paciente estável, a videolaparoscopia, às vezes, ela já permite você diagnosticar e, às vezes, até é terapêutica. Porque a maioria dos casos, às vezes, você consegue resolver fazendo a cirurgia videolaparoscópica também. Não precisa ser só a cirurgia laparotômica. Né? Então, também tem que ser considerado isso. Então, quanto que eu vou indicar a laparotomia, então, para o paciente? O paciente, então, é um paciente que está instável, certo? O paciente que está chocado, ele tem um sangramento, certo?
Onde mais eu posso fazer isso? Num serviço que não tem videolaparoscopia, né? Então, num serviço que eu não tenho recurso, eu não tenho uma equipe especializada, vou operar, não vou deixar o paciente morrer, né? Então, você vai indicar a laparotomia. E também é preferível a laparotomia nos casos de pacientes que já têm muita cirurgia abdominal prévia. Porque quando você vai fazer a introdução da ótica na videolaparoscopia, paciente que tem muita cirurgia tem aderência, tem brida, né? E às vezes você entra numa aderência e entra dentro do intestino, aí você troca, você arruma mais um problema, né? Então, a videolaparoscopia também tem contraindicação, tá? E quando você vai abordar esse paciente, duas condutas podem ser feitas. A gente pode fazer a salpingostomia ou pode fazer a salpingectomia. Qual que é a diferença na prática? A salpingectomia, você vai tirar tudo, é uma cirurgia radical, né? Geralmente, você vai preferir a salpingectomia numa paciente que já tem a prole constituída. Você não vai querer arrancar já tudo, uma menina de 15, 16 anos e com ectópica rota. Ela tem ainda, né, tem que preservar um pouco a fertilidade dela, né? Então, a salpingectomia ela é reservada principalmente quando você vai fazer a salpingectomia, quando você tem ectópica rota de uma paciente que já tem prole constituída, que já é mais de idade, né? Ou que não tem jeito de preservar a tuba também, né? Porque se você se depara com uma distorção total da anatomia do órgão, não tem como preservar, né? É o padrão ouro a salpingectomia. Agora, geralmente, os obstetras, os ginecologistas, eles preferem preservar. Então, eles fazem a salpingostomia, que nada mais é que você ressecar aonde está o implante, né, da nidação, e depois você anastomosa, você emenda a tuba de novo, né? Então, essa daí é a salpingostomia. Tem mais risco de ter fístula, de ter problema, porque tem ponto, né? Tem risco de ter mais... Quando você mexe na tuba e você tira e emenda ela de novo, tem risco de novo de fazer mais ectópica ali, de fazer aderência, de fazer a implantação no mesmo lugar da cicatriz, né? Então, tudo tem que ser bem avaliado. Então, de forma geral, eu tenho a preservação da tuba, salpingostomia, ou a cirurgia radical, salpingectomia. Tudo bem? Tá todo mundo ouvindo aí? Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só chamar. Se estiver falando rápido também. Aqui Doutor, uma dúvida. Oi. Sobre o slide anterior. Quando se faz a salpingostomia, retira só uma tuba e deixa a outra, né? Não. Na verdade, assim, tanto a salpingectomia quanto a salpingostomia, você vai mexer na tuba que está o implante. A outra você não vai mexer, né? E na salpingostomia, você preserva a tuba. Você só vai ressecar o segmento da tuba que está acometido. A intenção da salpingostomia é você preservar o resto da tuba que teve o implante, a gestação. Agora, na salpingé, não. Você tira ela inteira. E não mexe na contralateral. Tá bom, então. Obrigada. Nada. Então, aqui, ó, a gente tem uma imagem, ó, do lado direito aí, ó, vocês conseguem ver, essa imagem é uma imagem de videolaparoscopia, então quando você entra, né, no abdômen é bonito assim mesmo, tá? Acredite. Então você vê ali, ó, o útero, as trompas, né, o ovário ali pendurado mais abaixo, né? E do lado esquerdo ali você já tem, olha só, eu não sei se eu mexer o mouse aqui, aparece aí para vocês, acho que não está aparecendo, né? Então, aqui, ó, você tem o útero, aqui a gente tem o sangramento contido, né? Isso aqui dá irritação peritoneal, tá? Então, essa paciente vai ter peritonite, tá bom? Sangue na cavidade dá peritonite. E aqui você tem a tuba, né, com a ectópica rota aqui, toda deformada. Essa tuba aqui não tem como preservar, então isso daqui é salpingectomia, entendeu? Beleza, então. Aqui outra imagem, olha só. Aqui, nesse caso, a ectópica não está rota ainda, diferentemente do caso anterior, em que eu já tenho sangramento, né? Então, aqui eu tenho uma ectópica íntegra ainda. Esse paciente ainda não estabilizou, tá? Então, você consegue ver aqui a trompa, o ligamento, o ovário em branco aqui e o implante dentro da porção ampular da tuba uterina, certo? E aqui, só para depois, eu vou mandar os slides depois para vocês olharem, né? Então, a salpingostomia, olha só, você vai mexer só no lugar onde tem o implante endometrial e depois você preserva, né?
E a salpingectomia não, você vai fazer a ligadura da tuba lá na saída dela do útero, no istmo, e depois você retira toda essa tuba. Tá bom? Alguma dúvida? Então vamos continuar. Outra causa de abdômen agudo hemorrágico é a rotura de um aneurisma de aorta abdominal. Para quem não tem muito convívio, a gente pensa, poxa, romper um aneurisma não dá tempo de fazer nada. Não, calma, dá tempo de fazer muita coisa sim. Né? Depende de vários fatores. Então a gente vai fazer uma revisão um pouco aqui de aneurisma de aorta abdominal e revisar um pouco a conduta. Quando eu falo de aneurisma de aorta abdominal, eu tenho alguns fatores de risco. Né? Eu tenho tabagismo, eu tenho o sexo masculino, eu tenho idade avançada, hipertensos e dislipidêmicos. Dentre esses 5, o principal fator de risco para você desenvolver um aneurisma de aorta abdominal é o tabagismo. Né? Isso daí é uma questão muito comum em provas. Então, o tabagismo é o principal fator de risco para você ter aneurisma de aorta abdominal. Às vezes a pessoa pensa, aorta abdominal, hipertensão. Não, é o tabagismo, tá? Então, o tabagismo é o principal fator de risco, tá? Quando a gente fala em aneurisma, a gente tem que ter alguns conceitos em prática, em mente, tá? Primeira coisa é saber definir o que é aneurisma. Para vocês terem em mente, um aneurisma é toda dilatação de um vaso em que ele vai adquirir mais que 50% do diâmetro original. Né? Então, o aneurisma é uma dilatação maior que 50% do diâmetro original desse vaso. Se essa dilatação for menor que 50%, eu não chamo de aneurisma, eu chamo de ectasia. Certo? Então, a gente tem que ter esse conceito aí. Dilatação maior que 50% é aneurisma, menor que 50% é ectasia vascular. Tá? Quais são os locais mais comuns de você ter aneurisma? O primeiro é a aorta, certo? A artéria aorta. O segundo são as ilíacas, as artérias ilíacas. E o terceiro local mais comum são as popilites, para quem não está muito habituado, aí é atrás do joelho. Tá? Então, beleza. Qual que é a definição agora numérica de aneurisma? Então, o que é os 50% a mais para cada um? No sexo masculino, então, o aneurisma ele vai ter uma dilatação maior que 3 centímetros, então é uma aorta com dilatação maior que 3 centímetros de diâmetro, e na mulher é considerado um pouquinho menos, é 2,6 centímetros de diâmetro. Né? Então, esses valores têm que ser lembrados. Tá? Outro fator importante para o aneurisma é saber se ele é sacular, ou seja, se ele parece um pólipo, certo? Ou se ele é fusiforme, se ele é uma dilatação, né, um engordamento, um engurgitamento do vaso. Por quê? Porque os aneurismas que são saculares, que são pedunculados, que são como se fossem pólipos, eles são mais fáceis de romper, né? Então, esse paciente ele tem mais risco, tá? E a fisiopatologia do aneurisma, ele é uma degeneração aterosclerótica, de tanta aterosclerose, né, e efeitos tóxicos das toxinas do tabagismo, né, você tem uma perda uma degeneração fibromuscular do vaso, né? Então ele vai perder colágeno, perde elastina e fica mais frágil, tá? Então aqui, falando agora em questão de ruptura. Quais são os fatores de risco para ruptura agora de aneurisma de aorta? Então, o sexo feminino, ele é o principal fator de risco para romper o aneurisma. Então, olha que contraditório. Para você ter um aneurisma, o homem tem mais risco de formar um aneurisma. Mas dentre os pacientes que têm aneurisma de aorta, aqueles que têm maior risco de ter ruptura são as mulheres. Né? Então, o sexo feminino é o fator de risco para ruptura. Outros aspectos é a velocidade de crescimento desse aneurisma, se ele cresce muito rápido, se ele é sacular, né, como a gente falou, e a história ativa de tabagismo ainda, né, se o paciente não cessou o tabagismo. Tá? De forma numérica, se deparou em prova ou no dia a dia com um aneurisma, paciente masculino, um aneurisma com mais de 5,5 centímetros, ele é indicação de cirurgia. Tá? Não dá para você esperar. Da mesma forma que em mulher, esse valor é 5 centímetros. Se os valores são menores, você vai acompanhando. Poxa, eu tenho um paciente com um aneurisma de 3 ou de 4 centímetros, você não precisa indicar a cirurgia para ele agora. Você pode ir acompanhando, né, com ultrassom mesmo, tá? E ver se vai ter crescimento ou não, tá? Então, ali o principal fator de risco para ruptura, sexo feminino, tá? Agora,
como que eu sei se esse paciente... você tem uma suspeita de aneurisma, se o paciente morreu de cara ou não? Depende do local onde esse paciente teve a ruptura. Quando o aneurisma de aorta ele se rompe, a parede anterior dele se rompe, todo o sangue vai para a cavidade peritoneal. Então, esse paciente, geralmente, ele vai ter um desfecho ruim rápido. Esse paciente vai instabilizar rápido e, às vezes, não dá tempo de fazer nada, tá? Agora, as rupturas dos aneurismas de aorta, que elas acontecem na parede posterior ou na parede lateral, esse sangramento ele vai ser retroperitoneal. Para quem não sabe, a nossa barriga, então, ela tem a cavidade abdominal, onde estão as vísceras, né? E tem o retroperitônio, que é onde vai ter pâncreas, é onde vai ter os rins, né? Onde vai ter os vasos profundos, os grandes vasos. Então, se a parede posterior dessa aorta rompe, o que acontece? Os órgãos retroperitoneais podem abraçar e conter momentaneamente esse sangramento. Né? Ele faz um tamponamento inicial. E isso aí garante uma estabilidade hemodinâmica, pelo menos momentânea, para esse paciente. Ele não vai estabilizar de forma aguda, às vezes. Ele está bloqueado, entre aspas. Né? Quando você tem uma estabilidade momentânea, você permite ao médico assistente fazer alguns exames complementares para tentar fazer a melhor técnica possível para esse paciente. Tá? Como que é a clínica desse paciente? Gente, aneurisma de aorta. O paciente tem dor abdominal súbita, né? Começa do nada e já começa com uma intensidade muito forte. Essa dor, ela tipicamente irradia para o dorso e para os flancos, porque a aorta é uma estrutura retroperitoneal, né? Então, tem essa irradiação. O paciente pode ter já sinais de instabilidade, pálido, hipotenso, taquicárdico, tá? E o exame físico é caracterizado também por, além de ter uma irritação, uma dor profunda, de ter uma massa abdominal pulsátil. Você vai perceber, você palpa bem no meio, você vai perceber ali no mesogástrio uma massa pulsátil. Aí você já chama a equipe, né? Reza primeiro e já chama a equipe, né? E aí o que você vai fazer? Então, esse algoritmo aqui, que eu consegui, ele traz para você a questão da estabilidade. O paciente está instável, você já manda para o centro cirúrgico, certo? Pegou um paciente, a suspeita de aneurisma de aorta roto, ele está instável, vai para o centro cirúrgico. De novo, falando da questão da estabilidade, só para você ver o tanto que é importante, tá? Paciente estável, laparotomia. Agora o paciente está estável, né? Então, isso permite a gente fazer exame complementar. O exame ideal para você fazer é uma angiotomografia, certo? Para fazer uma tomografia, né, para ver a questão vascular. A angio-TC, ela vai te mostrar se tem mesmo a ruptura, aonde que é, né, qual é a extensão desse aneurisma, tá? E a angio-TC permite você também definir a técnica operatória. Uma coisa que tem aqui no algoritmo, que vocês podem perceber ali, ó, quando você tem um paciente com suspeita de aneurisma roto, você pode deixar uma hipotensão permissiva. Você não precisa deixar esse paciente com 12,8, 13,8 de pressão. Porque, olha só, se o cano está furado, se você jogar muita pressão, continua saindo muito líquido, né? Então, hoje em dia, no trauma, quando você tem trauma, a hipotensão permissiva é um novo conceito que é muito presente hoje em dia na literatura. Você pode deixar o paciente ali 9,6, 10,6, 8,6, que ele não vai morrer, né? Então, isso diminui o sangramento. Então, a hipotensão permissiva, hoje em dia, na questão do trauma, é muito importante, tá? Resumindo, então, aqui, ó. Paciente estável, vou fazer uma angiotomografia para definir a conduta. Paciente instável, vou fazer todo o suporte hemodinâmico, pegar acesso calibroso, fazer pelo menos 1.000 ml de ringue lactato, ver se tem necessidade ou não vou coletar uma gasometria para ver ou não se precisa de sangue, certo? E também no paciente instável, o serviço que tem cirurgia vascular, ele pode passar um balão intraórtico por acesso venoso central e fazer um clampeamento momentâneo ali da aorta, entendeu? Para você evitar a morte rápida, né? Até dar tempo de fazer alguma coisa a mais, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês, aqui não é uma angio-TC, aqui é uma tomografia computadorizada com contraste, né? Você pode perceber aqui, ó,
um aneurisma de aorta. Então, a aorta, quando tem contraste, ela se cora. O contraste, ele realça na tomografia, certo? E aqui, você já vê que a anatomia da aorta já está distorcida, que você tem, além dela aqui, ó, aqui tem um aneurisma, ó, você já percebe, que já tem alguma coisa a mais aqui, né? Então, já está extravasando. Então, isso aqui é um hematoma que foi contido, né, depois da ruptura. E no tratamento? O tratamento do aneurisma de aorta, ele pode ser por laparotomia, cirurgia aberta, ou pode ser por cirurgia endovascular, né? Hoje em dia, para quem for fazer, quem tiver interesse aí de cirurgia vascular, está muito na moda cirurgia endovascular, né? Então, se faz procedimentos minimamente invasivos que têm o mesmo resultado e, às vezes, até menos complicações, tá? Então, o tratamento endovascular, né? Então, ele passa um stent pela femoral mesmo, né? E esse stent vai moldar ali a região do aneurisma e vai diminuir a perda de sangue por onde rompeu o aneurisma, tá? De aneurisma de aorta abdominal, vocês têm alguma dúvida? Então, assim, ó, vocês percebem que o manejo básico do paciente é a estabilização hemodinâmica. Depois a gente vai ver qual que é a etiologia, né? E no abdômen agudo hemorrágico, às vezes foge um pouco da alçada do cirurgião geral, né? Às vezes ele foge um pouco e é normal, então a gente tem que estar preparado. Outra causa de abdômen agudo hemorrágico são os aneurismas da artéria esplênica. A artéria esplênica, para quem não lembra, é um dos ramos do tronco celíaco, né? Então, o tronco celíaco é o primeiro ramo de origem da aorta abdominal ali, né? Então, o tronco celíaco, ele tem 3 ramos. Ele tem a artéria gástrica esquerda, certo? Tem a artéria hepática comum e tem a artéria esplênica, né? Então, a artéria esplênica que vai irrigar o baço, vai mandar também vasos ali para o pâncreas, para a porção caudal dele, né? A artéria esplênica, ela pode ter aneurisma. E olha só, você consegue examinar, olha só, aqui tem a artéria aorta. Tá todo mundo vendo a setinha aí? Então aqui eu tenho a artéria aorta preenchida com contraste. Dela tá saindo vaso. Aqui não é o melhor corte, mas eu estou vendo um vaso que está indo pro baço, certo? E aí eu tenho uma dilatação sacular preenchida por contraste. Ou seja, esse aqui é um aneurisma, certo? Né? E aqui depois que passou, fica resquícios, fica captação do aneurisma. Então aqui em cima é uma tomografia normal, uma TC com contraste. Aqui embaixo eu já tenho uma angio-TC, isso aqui é uma imagem de angiotomografia, né? Você consegue ver a aorta abdominal, lá embaixo ela bifurca nas ilíacas, né? E aqui eu tenho a emissão dos ramos do tronco celíaco, a hepática vem para cá e a esplênica vem para cá. E eu tenho uma dilatação sacular no local mais comum de ter aneurisma da esplênica, que é na porção distal, chegando no hilo, né? Chegando na região do baço, tá? Falando um pouquinho, então, de aneurisma de artéria esplênica, ele é o mais comum dos aneurismas das vísceras abdominais, tá? Não estou falando de forma geral, porque de forma geral a gente viu que é a aorta, ilíaca e popilítea. Agora, falando de vísceras abdominais, o mais comum é o aneurisma da artéria esplênica. E uma questão que é frequente, inclusive caiu agora recentemente na UFG, o aneurisma de artéria esplênica, ele é o aneurisma mais comum na mulher, dos periféricos, tirando os grandes, tirando a ilíaca, a aorta e a popilítea, viscerais, e o mais comum na mulher é o aneurisma de artéria esplênica. O que ele tem associado junto? Né? Então, geralmente o aneurisma ele vai ser por conta de um aumento da pressão naquela estrutura vascular. Então, todas as condições que vai aumentar a circulação esplênica, ou esplâncnica lá também, vai ter um risco maior de ter aneurisma. Quais são essas condições? A gestação, a hipertensão porta no paciente cirrótico, né? Paciente que tem púrpura ou que tem sequestro esplênico, anemia hemolítica, né? Então, esses pacientes, principalmente os hematológicos, né? E as mulheres gestantes ou cirróticos são os que podem ter aneurisma mais frequentemente. É um quadro geralmente assintomático, a não ser quando rompe, né? Mas, assim, se ele está íntegro, geralmente é assintomático.
E geralmente também é um achado incidental, ou seja, o paciente fez um exame aleatório e viu que tinha um aneurisma ali, né? E a partir daí ele vai fazer um segmento, tá? Então, se o aneurisma está íntegro, às vezes ele não vai ter, né, nenhuma repercussão, tá? Que eu estava falando para vocês, então, os pacientes que têm displasia fibromuscular, tem alteração do colágeno, tem alteração estrutural, lúpus, né, essas coisas, ele pode ter. Gestação, né, por conta da hemodiluição fisiológica causada pelos hormônios da gestação, essa mulher ela aumenta 30% da volemia na gestação. Então, ela vai ter um aumento ali da circulação, né? E se essa mulher ainda tiver doença hipertensiva da gestação, né? A DEG, ela pode fazer HELP, síndrome HELP, e aí sim aumenta mais a chance de você ter uma rotura do baço ou do fígado, tá? Os hipertensos portais, né? Paciente cirrótico com varizes de esôfago, ele vai ter mais chance. E os transplantados hepáticos, por conta de detalhes da circulação depois do transplante. E como vai ser o manejo? Então, se esse paciente ele tiver um aneurisma de esplênica maior que 2 centímetros de diâmetro, ele precisa de um acompanhamento, ele precisa tratar. Não necessariamente uma cirurgia de urgência, né? Pode ser uma cirurgia eletiva, tá? Agora, se tiver instável hemodinamicamente, você vai ter que fazer o tratamento cirúrgico desse paciente. Ou por laparotomia, você vai lá, abre, acha onde está o aneurisma sangrando, clampeia, né, e tira, faz a esplenectomia, né, porque eu vou cortar a artéria esplênica e o baço, vai acontecer o quê? Vai necrosar, então você tem que fazer a esplenectomia, né? Ou então, quando o paciente não está instável e tem a rotura, você pode fazer técnica mais conservadora. Então, pode ser um tratamento endovascular pelo cirurgião vascular, ou até com a radiologia intervencionista, fazer um processo de angioembolização. Você manda êmbolos, pode ser de gelfuan, que são partículas sólidas, para obstruir, né, e obliterar esse local de sangramento, né? Então, a questão da embolização arterial também é bem frequente, tá? Alguma dúvida? É um tema um pouco mais detalhado, né, um pouco mais raro, mas, assim, é importante, principalmente porque a maioria de vocês vão fazer prova, né, e todo conhecimento eu acho que é válido, tá? Outra causa de abdômen agudo hemorrágico são cistos ovarianos, né, que também inclui lá no abdômen agudo ginecológico, né? Então, o cisto ovariano, olha só, você vai lá, pega o ultrassom, esse ultrassom na região do anexo tem uma dilatação, uma massa cística, né, sugerindo líquido, né? Então, significa que você pode ter um cisto ovariano ali. Então, a mulher, ela é normal, ela tem um folículo ovariano, né? Esse folículo ele vai romper, né? Vai formar um corpo lúteo depois. Esse corpo lúteo pode persistir e depois pode sangrar, né? Ou então ele pode ter um cisto folicular mesmo, que não tem nada a ver com a menstruação. Ele está lá, né? Às vezes a pessoa tem SOP, tem vários cistos, às vezes alguns maiores, então tem que ser lembrado disso, tá? Em questão dos cistos ovarianos, a maioria das vezes o tratamento vai ser conservador. Até porque é um sangramento que geralmente pode ser autolimitado, né? Então, não é, às vezes, um rompimento de um vaso, né? Diferente. Então, você sempre vai tentar preservar ao máximo a estrutura, tá? Primeiro passo, fazer a estabilização hemodinâmica do paciente, certo? E se tiver disponível, fazer uma videolaparoscopia, né? Eu tenho uma curiosidade aqui em Campo Grande, que um belo dia a gente estava trabalhando, estava de plantão, uma acadêmica que estava rodando no internato de cirurgia mesmo com a gente, começou com a dor, pegou lá, era um cisto ovariano, só que ela teve torção da tuba também, né? Então ela não teve como preservar, né? Mas só para você ver como ao acaso ela foi para ter, né, para trabalhar e acabou ganhando uma cirurgia, né? A gente passou uma videolaparoscopia para ver o que estava acontecendo, né? Então, aqui por quê? Cisto ovariano é comum em mulher jovem, né? Então, assim, você tem que sempre tentar preservar ao máximo a fertilidade. Então, eu nunca vou entrar com uma cirurgia muito abusiva, a não ser que o paciente esteja instável. Aí sim, vai fazer a laparotomia. Mas se esse paciente está estável, eu vou tentar preservar, vou tentar ser o menos agressivo. E a videolaparoscopia ela é fundamental, tá?
Às vezes, com a videolaparoscopia, você consegue fazer a lavagem da cavidade, tira o sangue que tiver ali, né? E o próprio soro, a própria lavagem, ela vai fazer o tamponamento, às vezes, de um sangramento pequeno. Se o sangramento for pequeno, você coloca soro morno e fica lavando, às vezes ele já contém um pouco a hemorragia. E se em último caso você não conseguir, você pode fazer a exérese, a cistectomia, tirar só o cisto, ou se for inviável, tirar o anexo, né? Você pode fazer a oforectomia, tá? A anexectomia, a diferença, a questão, a oforectomia é só o ovário, o anexo vem tuba junto, entendeu? Então, isso daí depende muito do que você encontra lá no intraoperatório. Um outro caso que pode estar associado com o cisto é a torção ovariana, porque quando o paciente tem cisto grande, o ovário é mais pesado, ele fica mais pêndulo, então ele tem mais chance de fazer a torção dele, do pedículo ovariano, né? Então, geralmente é uma condição que está associada. Toda vez que tem paciente com cisto ovariano, ele tem maior, ela, né, que é a mulher que tem, a paciente tem maior chance de ter uma torção de anexo, de ovário, tá? Então, é uma condição que geralmente é associada. Então, aí, ó, a definição, que é uma rotação do pedículo, né, vascular sobre o próprio eixo, toda torção, né, igual, por exemplo, o volvo de intestino, também é uma torção em cima do próprio eixo, né? Então, quando você tem essa rotação aí do pedículo ovariano, eu vou ter isquemia, e depois da isquemia evolui para necrose, né? Então, é uma conduta que tem que ser abordado rápido para tentar preservar a estrutura, para evitar sangramento, porque depois que necrosa, ou que fica um pouco isquemiado, tem chance de ruptura. E se tem chance de ruptura, tem chance de sangramento, né? Então, é uma coisa que tem que ser lembrada. Geralmente, a torção ovariana que eu estava falando para vocês, ela tem associação com fatores congênitos. É uma mulher que vai ter uma tuba mais larga, né? É um ovário com cisto, né? Geralmente os ligamentos são mais longos, né? Pode ter uma frouxidão excessiva dos ligamentos que seguram o ovário, né? Porque o útero e o ovário, eles ficam fixados pelo ligamento redondo, né? Tem os ligamentos ovarianos, o suspensor do ovário. Então, se você tem uma frouxidão ligamentar, às vezes isso também permite a torção, tá? E um outro aspecto é a mulher que tem um útero muito pequeno, né? Porque o útero, ele ocupa espaço. Se o útero é muito pequenininho, às vezes tem mais espaço para o anexo ficar solto e às vezes torcer, né? Então, isso aí tem que ser lembrado. A torção, ela pode começar inespecífica, é mais comum em mulher em idade fértil, conforme a gente já tinha falado. O paciente vai se apresentar com dor abdominal em baixo ventre, em hipogastro, intensa, né? E a progressiva, até ter ou não irritação peritoneal, tá? Você pode palpar uma massa abdominal, né? E o toque vaginal é muito doloroso, né? Então, é uma coisa que eu acabei não falando. Paciente mulher, dor abdominal, chegou no pronto-socorro, tem que fazer duas coisas: beta-HCG e toque vaginal. Porque você exclui, às vezes, condições como doença inflamatória pélvica, né, que é uma causa importante de dor abdominal e é um diagnóstico diferencial também, né? É da mesma forma quando você chega com um paciente obstruído, ele tem que ter toque retal. Então, tem alguns pacotes de conduta que a gente tem que ter na cabeça. Poxa, chegou um paciente obstruído, toque retal, raio-x de abdômen agudo. Poxa, chegou uma mulher em idade fértil, né, com dor abdominal, beta-HCG, toque vaginal, né? Então, algumas coisas a gente sempre tem que fazer os pacotinhos de conduta para tentar ser o mais ágil possível, né? Então, além da massa, pode ter náuseas, vômitos, o toque é doloroso, né? E eu vou pedir o quê? Vou pedir um ultrassom abdômen total e ultrassom transvaginal, tá? Então, é super importante, tá? A conduta na torção aí vai ser de duas coisas, vai depender da viabilidade. Então, fiz lá a videolaparoscopia. O ovário da mulher, ele ainda tem um aspecto ainda que você acha que dá para preservar. Você distorce pela videolaparoscopia e fixa ele ali na parede para ele não rodar de novo, né? Agora, cheguei lá na videolaparoscopia ou na laparotomia e eu vi que o ovário já isquemiou, está necrosado, não tem como preservar, faz a oforectomia, tira e joga fora, né? É muito semelhante ao que acontece na torção testicular do homem, né? Na torção testicular, quando o testículo ele é inviável, você faz a orquiectomia, você retira o testículo que necrosou, que torceu,
e você fixa o testículo que ficou, porque ele vai ficar sozinho naquela bolsa escrotal grande, tem chance de rodar também, né? Então, aqui da mesma forma, tá bom? E aí, eu vou falar um pouquinho agora da questão do baço, a ruptura, né? Ou ruptura espontânea, ou a por trauma, né? Quando eu falo por trauma, foge um pouco de abdômen agudo, né? Mas é um caso que a gente tem que lembrar. Como que eu vou suspeitar que esse paciente ele pode ou não ter sangramento esplênico ali no baço, né? Então, alguns sinais radiológicos podem ser perceptíveis. Então, olha só, você pode ter aqui a elevação da cúpula diafragmática esquerda, fez o raio-x, o diafragma do lado esquerdo está mais alto, alguma coisa pode estar empurrando ele, né? O número 2 aqui, você pode ter o velamento do hipocôndrio esquerdo, está mais branco no raio-x, certo? Você pode ter uma compressão, uma irregularidade da grande curvatura gástrica no raio-x, tá? Às vezes dá para você perceber, ou na tomografia, tá bom? A flexura esplênica, aqui é o número 4, a flexura esplênica ali do intestino grosso, ela vai abaixar porque o sangue abaixa, da mesma forma que levanta o diafragma, abaixa o colo, né? Pode também ter um distanciamento aqui do cólon descendente com a parede abdominal e afastamento das alças intestinais entre si. São sinais muito sutis, né? Na verdade, o raio-x não vai ajudar muito, mas a gente coloca porque às vezes você consegue ter uma noção a mais, tá? Essa tabela aqui, ela está em inglês, mas esses aqui são os graus de lesão esplênica, né? Principalmente isso aqui se aplica mais no trauma do que na urgência não traumática. Mas o paciente, por exemplo, teve uma colisão, né, tudo, alguns achados você vai usar para classificar, para estadiar qual que é o grau de sangramento desse baço, né? Desde o grau 1, que é uma laceração mínima, né, menos que 10%, é uma hemorragia subcapsular, e até o grau 5, que é a avulsão esplênica, destruiu, rasgou, explodiu o baço, né? Hoje em dia, gente, isso cai muito em prova. Qual que é a tendência? O baço, da mesma forma que o fígado e que o rim, ele é envolto por uma cápsula, né? Então, quando você tem um sangramento esplênico inicial, aquela cápsula segura o sangramento, né? Então, fica contido. Você faz um hematoma, que a gente fala, né? Um hematoma subcapsular. Dependendo do nível de sangramento, esse hematoma pode romper, né? Então, essa classificação que vocês estão vendo aí na tela, ela permite estadiar o nível desse sangramento, dessa laceração, ou o tamanho desse hematoma, né? De forma prática, grau 1, 2 e 3, a gente opta por tratamento conservador, tá? O grau 4 e 5, a gente opta por tratamento cirúrgico. A literatura atualmente, ela ainda pesa muito para o grau 4, a gente tentar segurar a mão e ainda fazer uma conduta conservadora, reservando a cirúrgica para o 5, né? Mas ao pé da letra, grau 4 e 5, né, de lesão esplênica, já tem indicação de esplenectomia, tá bom? Sempre tentando ser um pouquinho mais cauteloso no grau 4. Agora, os graus 1, 2 e 3, a conduta é conservadora. Aquele sangramento ele vai ser reabsorvido se ele não romper, né? Então, você tem que ter um controle seriado desse paciente, tá? O paciente ele vai ser admitido com dor hipocôndrio esquerdo, né? Porque é o lado do baço. Pode ter uma distensão abdominal, primeiro, pela presença de sangue, segundo, pelo hematoma, terceiro, pela irritação peritoneal que o sangue faz, tá? Então, já falei da peritonite. E uma coisa importante, paciente que tem sangramento esplênico, ele geralmente tem o sinal de CARE, que é o quê? Que é a dor no ombro esquerdo, né? Dor no ombro esquerdo, por quê? Porque o sangue entra em contato ali no diafragma, né? E aí faz a questão do nervo frênico, né? Então, o nervo frênico ali, ele vai refletir, vai irradiar a dor no ombro esquerdo, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. O sinal de CARE é dor no ombro esquerdo por irritação diafragmática, né? Conduzida pelo nervo frênico, tá? Quando eu tenho um paciente com trauma esplênico ou rotura esplênica, né? Primeira coisa, qual a questãozinha clássica de prova? Qual que é a primeira conduta? Estabilização, ABCDE, certo? Tá? Depois disso, você vai avaliar
Aqui, da mesma forma como todo trauma abdominal contuso, eu vou observar se ele tem indicação de cara de cirurgia. Quais são as indicações de cara de cirurgia, de laparotomia? Peritonite, evisceração e instabilidade hemodinâmica. Né? Então, peritonite, evisceração e instabilidade é laparotomia, tá? Agora, olha lá, paciente sem peritonite, eu vou ver se ele está estável ou se ele está instável. Se ele tiver estável, eu vou mandar ele para tomografia, para eu estadiar a lesão dele. Qual que é o tamanho dessa lesão? Entendeu? Então, eu mandei para tomografia, com contraste. Agora, o paciente está instável, se o lugar onde você tiver FAST, você faz o FAST. Se não tiver, você já manda para o centro cirúrgico. Está instável, né? É uma indicação de laparotomia pós-trauma, tá? E aí o FAST estando positivo significa que tem líquido livre na cavidade, né? FAST positivo, então vai operar. FAST negativo, não tem líquido livre. Conduta conservadora, vou estabilizar, mandar para tomografia e investigar, certo? Então, isso a gente tem que lembrar. Só deixei aqui para todo mundo lembrar das janelas do FAST, né? Então, o ultrassom beira-leito, né? Ele tem 4 principais janelas. Tem a janela pericárdica, que é a número 1, certo? Tem a janela hepato-renal, que é a número 2. A janela espleno-renal, que é a número 3. E a janela pélvica, que é a número 4. Então, eu tenho, toda vez que você vai fazer um FAST, você vai fazer no pericárdio, né? No fígado, no baço e na pelve. E ainda tem o EFAST, que você faz na pleura também, no tórax, né? Que é o FAST estendido, por isso que fala EFAST. Tá? Então, essa aí é só para relembrar vocês. Aqui eu tenho uma tomografia mostrando... Eu tenho uma tomografia mostrando aqui o baço e o sangramento ao redor dele. Ó. Então, eu tenho aqui um hematoma subcapsular que está contido. Se não tivesse contido, tinha perdido toda a arquitetura do baço aqui. A arquitetura está mantida porque está um hematoma contido. Tá? Aqui de novo, só que agora em menor quantidade. O sangue fica aqui menos hipodenso. Certo? E o tratamento aqui é o que eu estava conversando com vocês, já até adiantei, né? A gente vai tentar ser conservador quando o paciente estiver estável hemodinamicamente, quando você fizer a tomografia e não tiver extravasamento de contraste, ou seja, não está rompida a cápsula, tá? Quando não tiver outras indicações de laparotomia, tá? E vai ser preferível principalmente para as lesões grau 1 a grau 3 e vai ponderar no grau 4. Agora esse paciente vai ter tratamento cirúrgico de cara se ele tiver instável hemodinamicamente, né? E se ele tiver lesão, olha lá, do grau 4 ou grau 5, principalmente do grau 5. O grau 4, você pode fazer só uma rafia do lugar onde está rompido, né? No baço. E o grau 5 já perdeu toda a arquitetura, é a avulsão, já estourou aquele baço. Você tem que fazer esplenectomia. Não tem como preservar, tá? Não está aqui, mas é uma coisa que eu vou comentar com vocês. Paciente pós-esplenectomia tem que fazer vacina, tá? Então, ele tem que tomar 3 vacinas. Para quem quiser anotar, paciente pós-esplenectomia, ele tem que fazer vacina para Streptococcus pneumoniae, né? Tem que fazer para Neisseria meningitidis e tem que fazer para hemófilos do tipo B. São germes encapsulados, porque a função do baço é a opsonização, né? Então, quando você perde o baço na esplenectomia, você perde a capacidade de fagocitar essas bactérias aí, né? Então, você tem que fazer a vacina. E a pegadinha de prova é o seguinte, quando fazer a vacina, né, essas 3 vacinas, elas têm que ser feitas a partir do 14º dia de pós-operatório. Né? 2 semanas depois da esplenectomia, você faz essas vacinas. Tá? Então, isso daí é uma coisa que tem que se lembrar. E para finalizar a nossa aula, eu vou falar um pouquinho do hematoma retroperitoneal, que é todo o sangramento que vai acontecer atrás do peritônio, certo? Quando você tem um hematoma retroperitoneal, você pode ter, na verdade, a gente divide em 3 áreas o retroperitônio, certo? Eu tenho a zona 1, certo? Que é essa zona central, que é onde tem os grandes vasos, então tem a aorta, tem ilíaca, certo? Tem estrutura nobre, tá? Então, a zona mais importante. Eu tenho a zona 2, que ela é mais lateral, que é onde tem os vasos renais, tem os rins, tem o cólon, né? Tanto o ascendente quanto o descendente. E eu tenho a zona 3, que é a zona pélvica, né? Que aí tem as estruturas pélvicas aí, tá?
A abordagem depende de onde é o sangramento, né? O hematoma retroperitoneal. Todo hematoma retroperitoneal em zona 1 tem que ser abordado cirurgicamente, independente da etiologia, né? Você está tratando de uma área muito vascularizada, com grandes, importantes estruturas vasculares. Então, todo hematoma retroperitoneal, zona 1, abordagem cirúrgica. Os hematomas zona 2 e zona 3, em princípio, a conduta é conservadora. Você vai observar, vai estabilizar o paciente, vai ver se ele não vai instabilizar, se ele não vai piorar, né? Vou fazer tomografia, vou estabilizar. Se esse paciente instabilizar, eu vou ter que operar. Ou se esse hematoma zona 2 ou zona 3 for associado a um trauma aberto, aí eu também tenho que abordar. Agora, se for trauma contuso, hematoma retroperitoneal, zona 2 e zona 3, tratamento conservador, tá? Isso daqui cai muito em prova, para quem for fazer prova, essas coisas, né? Essas zonas são tradicionais, é clássico, zona 1, zona 2, zona 3. A zona 1 eu opero, a zona 2 e 3 eu vou tratar conservador, a não ser que ele estabilize ou que seja associado a um trauma aberto. Entenderam? Tá? Gente, assim, era isso. Fiz um apanhado geral do abdômen agudo hemorrágico. O que eu quero deixar em mente? Sempre você tem que estabilizar o paciente, certo? Se ele estiver instável, vai mandar para o centro cirúrgico, ele vai ter que operar, tá? Se ele não está instável, eu vou tentar aprimorar o diagnóstico. Então, eu vou fazer exame complementar, tá? Isso é o básico, né? Eu estava comentando com a Etienne, é um assunto que, querendo ou não, ele foge um pouco do cirurgião geral, né? Porque tem assuntos mais específicos, né? Mas, assim, todo mundo que for trabalhar um dia em pronto-socorro, numa unidade de pronto atendimento, aonde quer que seja, tem que ter uma noção básica disso, né? Então, tem uma valia muito importante. Agora eu quero deixar o espaço aí. Alguém tem alguma dúvida? No caso do FAST, vai haver líquido livre no fundo? O FAST é o seguinte, você tem 4 janelas, né? Se você... Não necessariamente você tem que ter líquido livre em todas as janelas do FAST, tá? Então, assim, você pode ter líquido no fundo de saco de Douglas, que é na pelve, né? E isso já indica FAST positivo. Mas, ao mesmo tempo, eu não preciso ter necessariamente líquido também lá no espaço espleno-renal, por exemplo, né? Então, cada um é um. Né? A partir do momento que você já teve uma área do FAST positivo, já tem indicação, né, de você abordar, tá? Então, geralmente, cai entre nós, o lugar onde mais acumula líquido é na pelve, né? Então, o fundo de saco, geralmente, ele pode ter sim, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Mais alguém? Etienne, com você. Mas foi ótimo, gente. Era para eu dar essa aula para a Liga, então eu estou feliz demais porque foi muito mais do que a Liga ia receber, óbvio. A sua experiência conta demais e fica aqui o convite para uma próxima oportunidade já. Algum tema legal. Tá, eu que agradeço o convite aí. O que eu puder ajudar também, se vocês precisarem, se tiver à disposição, pode entrar em contato. E é isso, né? Eu agradeço aí o convite, a presença aí de todo mundo que tirou um tempinho aí para assistir, né? Tentei ser o mais didático, né? Acaba que às vezes a gente se aprofunda um pouquinho, mas acho que ficou legal. Eu vou disponibilizar os slides aí para a Etienne, tá? E aí para vocês terem acesso também. Qualquer coisa, eu tô deixando aí meu contato aí, tá? Tem tanto e-mail quanto por rede social. E é isso. Obrigada, tá? Vamos deixar você descansar agora, né? Nada. Gente, Presidente, só reiterando aí mais uma vez, né, os agradecimentos da Liga ao Dr. Thiago, e a gente espera poder ter em breve mais uma oportunidade de uma aula tão boa, né? Mais uma vez, obrigado e foi excelente a aula. Obrigado, gente. Tchau, tchau.